Sabe quando a gente olha para a planta de uma casa, num projeto arquitetônico mesmo? Tipo, é tudo muito claro, né? Tem aquelas linhas retas, as medidas super exatas, a gente sabe milimetricamente onde fica uma parede de contenção e onde fica a porta de saída. Uhum, é matemática pura, na verdade. Exato, matemática pura. É tudo desenhado de uma forma muito lógica para que a estrutura aguente o próprio peso e fique de pé. E existe um conforto psicológico imenso nessa previsibilidade, sabe? Porque a gente sabe que, se o projeto for seguido à risca, o teto simplesmente não vai desabar na nossa cabeça. Com certeza, o grande problema, e aí é que a coisa complica, é quando a gente tenta aplicar essa mesma lógica visual, essa planta certinha, para a construção do caráter humano, principalmente hoje em dia. Ah, no mundo hiperconectado, você diz? Isso, nesse mundo hiperconectado, acelerado, cheio de pressões, estímulos o tempo inteiro, tela por todos os lados, de repente, aquela planta arquitetônica tão clara simplesmente desaparece. E a sensação que dá é que a gente está tentando erguer um arranha-céu gigantesco em cima de um terreno que não para de tremer, sabe? Nossa, essa imagem do terreno instável traduz perfeitamente a angústia de hoje em dia. Porque é exatamente esse o desafio, né? Como é que você constrói algo sólido, algo duradouro, quando absolutamente tudo ao redor parece líquido, passageiro, descartável e, convenhamos, extremamente confuso? Muito confuso. E é justamente para tentar achar um solo mais firme nesse terreno todo que a gente está aqui neste mergulho profundo de hoje. A base da nossa investigação é um texto muito, mas muito provocativo do professor Maurício Apolinário. O título é O Adolescente, Seus Valores e Limites. E o que eu achei genial nesse material é que, embora o título fale de juventude, as dinâmicas de comportamento que ele disseca ali são coisas que, olha, todos nós enfrentamos diariamente, independentemente da idade. Sim, a genialidade da fonte está justamente em inverter uma lógica que a grande maioria de nós carrega desde a infância. Porque a gente geralmente enxerga princípios e regras como amarras sociais, né? Como correntes que servem apenas para podar a nossa liberdade, para deixar a gente preso. Uhum, aquela coisa chata que adulto impõe. Exatamente. Mas o que o texto propõe é que essas regras são, na realidade, as únicas ferramentas de navegação que impedem o nosso naufrágio. Ok, então vamos desvendar isso. Porque, para quem busca aprender, absorver conhecimento rápido e principalmente não ser engolido por essa sobrecarga absurda de informações que a gente recebe todo santo dia, entender a mecânica por trás das nossas escolhas diárias é de longe o melhor atalho para a maturidade. Sem dúvida. E para entender essa mecânica, a gente precisa começar pelas fundações internas. O texto aborda os princípios de uma forma muito pragmática, tratando eles como os verdadeiros alicerces da vida. Coisas tipo respeito, responsabilidade, empatia. O fascinante aqui é que o autor desconstrói totalmente aquele mito de que ter princípios fortes é sinônimo de ser careta, sabe, ou de ser antiquado. Na verdade, ter valores bem definidos é justamente o que dá firmeza de caráter para uma pessoa. Sim, dá um contorno para a personalidade. Exato. E a fonte contrapõe essa firmeza com um fenômeno muito moderno, que é aquela tentativa desesperada de seguir a moda do momento, os trends. Aquele comportamento que está em alta nos reels daquela semana específica, sabe? Ah, o famoso efeito camaleão. Nossa, isso é muito real. É aquela pressão esmagadora para você mudar de cor, se adaptar a qualquer ambiente, pura e simplesmente para não ser rejeitado pelo grupo. Exatamente. É o medo puro da rejeição. Só que a fonte pontua um negócio crucial sobre como a nossa mente funciona. Não é possível você sustentar esse modo camaleão o tempo todo sem gerar uma fratura interna, sabe? Porque, veja bem, mudar de opinião com base em um aprendizado novo, num amadurecimento, isso é crescimento real. Eu mesma mudo de ideia direto quando aprendo algo novo. Claro, isso é ser saudável. Mas abandonar a própria essência a cada 5 minutos só para agradar quem está em volta é a receita mais rápida para se perder a própria identidade. O texto cita coisas tão simples, tipo a honestidade e a solidariedade, exemplificada no simples ato de parar para ouvir um amigo de verdade com atenção,
como atitudes que demonstram quem realmente tem estofo, sabe? E se a gente observar o mecanismo psicológico por trás desse efeito camaleão, a gente percebe que ele nasce quase inteiramente do medo da exclusão. A pessoa acaba abrindo mão do que ela realmente acredita porque ela acha que a sobrevivência social dela depende da aprovação externa o tempo todo. Nossa, sim, é uma dependência exaustiva. Muito. Só que o texto esclarece uma coisa vital. Ter valores inegociáveis não significa de jeito nenhum ter uma mente fechada. A fonte não está defendendo um dogmatismo cego, sabe? Não é sobre ignorar as complexidades do mundo. É sobre você construir opiniões que foram testadas na realidade. É aprender com as falhas, com as vitórias, para poder ter força mental de enfrentar a hipocrisia que existe lá fora. Atos consistentes de empatia e solidariedade provam que existe o que a fonte chama de conteúdo no coração. Conteúdo no coração, eu adorei essa expressão. E, tentando visualizar essa mecânica toda, a primeira imagem que me veio à cabeça para representar esses valores internos foi a de uma âncora, sabe? Aquela âncora super pesada que você joga no mar e ela impede que o navio seja arrastado por qualquer maré de opiniões ou qualquer tempestade de críticas. Faz sentido pensar assim no começo. De não ter uma mente fechada, a âncora me pareceu a metáfora errada. Porque a âncora paralisa o navio, ela trava tudo. Então eu acho que os valores se parecem muito mais com um leme. Olha, essa troca de imagens altera completamente a compreensão do conceito. É perfeito, porque a âncora realmente prende a embarcação no fundo. Ela não permite exploração, não permite adaptação. A âncora é exatamente essa mente dogmática que o autor está rejeitando. Exato, já o leme não paralisa a viagem de jeito nenhum. O navio continua cruzando oceanos, continua enfrentando furacões, descobrindo novos portos, tomando pancada das ondas, mas o leme garante que, mesmo no ápice da tempestade, exista um controle sobre a direção final. O barco não fica ali à deriva, virando um joguete da força das águas ou do trem da semana. Existe intenção no movimento, sabe? E um bom leme só tem utilidade real quando a embarcação começa a sofrer a resistência da água, né? O que estabelece uma ponte bem direta para a grande colisão da vida humana, que é justamente o momento em que os nossos valores internos, esse leme que a gente desenhou tão bem na teoria, se chocam de frente com as tempestades do mundo real. E é exatamente nesse choque que nascem os limites externos. E a fonte traz uma ressignificação muito brilhante para essa ideia de limite. O autor argumenta que o limite não é um muro de prisão, sabe? Não é um castigo inventado por alguém para tirar a graça da vida. O limite funciona exatamente como uma borda pintada num campo de jogo. Essa é uma leitura sociológica muito precisa. Se a gente parar para pensar, se você remover as linhas de marcação de um campo de futebol ou de uma quadra de basquete, o esporte deixa de existir na mesma hora. Vira só uma bagunça, né? Total. Não tem mais tática, não tem mais objetivo, sobram apenas pessoas correndo de um lado para o outro a esmo, se trombando de forma aleatória. As linhas limitadoras, aquelas marcações no chão, são exatamente o que viabiliza que o jogo aconteça de forma estruturada e que faça algum sentido para quem está jogando e para quem está assistindo. Nossa, é muito isso. A promessa da liberdade absoluta, aquele modo de viver onde tanto faz, onde não tem barreiras de comportamento, isso sempre parece um paraíso no começo. Mas o texto joga um balde de água fria maravilhoso nisso, ao afirmar que a falta de linhas vira só uma bagunça generalizada, criando uns riscos altíssimos da gente machucar as pessoas ao nosso redor e acabar machucando a nós mesmos. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante. Diga. Se a gente olhar para o desenvolvimento biológico e psicológico, principalmente na fase da adolescência e do início da juventude, a rebeldia não é vista como uma etapa quase obrigatória. Tipo, o cérebro não está ali programado para testar absolutamente tudo. Como é que a pessoa vai descobrir onde é que estão desenhadas essas linhas do campo se ela não for lá e tentar ultrapassar todas elas na marra? Olha, isso levanta uma questão importante e que costuma gerar muita ansiedade em pais e educadores. Porque a gente romantiza demais a ideia da rebeldia incondicional hoje em dia. Verdade. A cultura pop, os filmes, as séries, tudo diz pra gente que quebrar todas as regras é um rito de passagem necessário para você alcançar a autonomia. Mas a lógica que a fonte apresenta contesta muito essa necessidade.
Porque a rebeldia puramente reativa, aquela de testar tudo cegamente só pelo prazer de contrariar os outros, ela raramente traz sabedoria de fato. Traz mais dor de cabeça do que sabedoria, eu diria. Exato. O que ela costuma trazer são erros totalmente desnecessários, perda de tempo e, infelizmente, muitas vezes danos que são irreversíveis. O texto confronta isso de frente, dizendo que experimentar tudo sem nenhum tipo de reflexão prévia não tem nada a ver com liberdade. É apenas uma gestão terrível de risco. Mas espera, não é testando o risco que a gente aprende sobre ele? Tipo, botando a mão no fogo pra ver que queima? Sim, até certo ponto. Mas a que custo? É aí que tá. Ninguém precisa se jogar na frente de um carro em movimento para aprender as leis da física e entender que o impacto destrói os ossos do corpo, concorda? Nossa, credo, sim. Com certeza não. A cognição humana é fantástica. Ela nos permite aprender por observação, por diálogo, por analogia e até por empatia. A verdadeira liberdade não está na ausência total de parâmetros, mas sim na capacidade de você tomar decisões autônomas dentro de um espaço de respeito mútuo. Sem esse limite do respeito, a liberdade ataca a si mesma e simplesmente desmorona. A vida, como a fonte sugere de forma bem clara, tem umas formas muito cruéis de cobrar a conta de quem decide aprender apenas pela dor. A cognição humana é fantástica. Ela nos permite aprender por observação, por diálogo, por analogia e até por empatia. A verdadeira liberdade não está na ausência total de parâmetros, mas sim na capacidade de você tomar decisões autônomas dentro de um espaço de respeito mútuo. Sem esse limite do respeito, a liberdade ataca a si mesma e simplesmente desmorona. A vida, como a fonte sugere de forma bem clara, tem umas formas muito cruéis de cobrar a conta de quem decide aprender apenas pela dor. O que acaba forçando a gente em entender como esse aprendizado estruturado funciona na prática, né? Porque se os limites são as linhas do campo, a pergunta que fica é: quem é que está segurando o giz e desenhando essas marcações ao longo da nossa vida? O texto mapeia essas fontes de limites em 3 esferas bem claras. A primeira, como era de se esperar, começa dentro de casa, com os pais ou com os responsáveis, e a narrativa mais comum é que essas regras caseiras são puro controle ditatorial, que é só chatice de adulto. É o que todo adolescente pensa, né? Exato. Mas o autor argumenta que o motor principal por trás dessas restrições é a proteção e o preparo para a vida em sociedade. E o mecanismo que transforma essa sensação de prisão em uma percepção de cuidado real é o diálogo. Tipo, entender o porquê de uma regra familiar existir muda completamente a forma como ela é digerida pela pessoa. E o interessante é que essa dinâmica familiar, que por mais conflituosa que seja geralmente banhada em afeto, ela sofre um choque tremendo quando a gente passa para a segunda esfera apontada pelo texto, que é a escola. Ah, escola, o terror de muita gente. Pois é. As pessoas costumam odiar as regras escolares. Aquela rigidez dos horários de entrada e saída, a obrigatoriedade de entregar as tarefas na data certa, as normas de convivência com quem você não gosta. Tudo parece apenas uma burocracia institucional muito chata. Mas a fonte revela um mecanismo oculto aí. A escola é, na verdade, um simulador de voo para o caos que é a vida adulta. É um treinamento de resistência, basicamente. Exatamente, um baita treinamento. A vida em sociedade é muito impessoal e é cheia de atritos. A escola ensina de forma prática aquela engrenagem fundamental de causa e consequência. Se o indivíduo não entrega uma tarefa no prazo, existe uma penalidade acadêmica. Se ele desrespeita um colega ou um professor, existe uma sanção disciplinar. Não tem um acolhimento incondicional de casa, né? Não tem. Lidar com essa estrutura rígida, ter que conviver com pessoas com quem você não tem afinidade nenhuma e ainda assim precisar manter o respeito básico, é o treino neuropsicológico necessário para a pessoa não sucumbir às frustrações do mercado de trabalho ou das relações adultas mais tarde. É um laboratório. Faz muito sentido.
Mas de todas essas esferas, a terceira é a que me parece carregar o maior peso transformador de todos, que são os limites internos. Aquela força invisível de você conseguir dizer não para proteger o seu próprio valor. E o texto posiciona essa habilidade não como algo inato, que você já nasce sabendo, mas como uma musculatura que a gente vai ganhando aos poucos com o amadurecimento. É um treino diário. Sim. Conseguir sair de um programa social ou virar as costas para uma festa que até parece incrível, mas que aciona um alarme interno em você de que algo ali está muito errado, isso não é covardia. A fonte aponta isso como o pico absoluto do respeito próprio. É como se a pessoa vestisse uma armadura que ninguém de fora consegue ver, mas que blinda o caráter dela por dentro. E olha, essa armadura invisível sofre o seu maior teste de estresse justamente diante da influência das amizades, algo que o texto ilustra brilhantemente com aquele famoso cenário do tipo relaxa, cara, ninguém vai saber. Nossa, o ninguém vai saber é um clássico. É a armadilha perfeita. É um clássico e é muito perigoso, porque esse sussurro da pressão dos pares, dos amigos, é um verdadeiro teste de laboratório sobre os nossos limites internos. Porque entre o estímulo externo, daquele amigo sugerindo algo eticamente questionável, e a reação de quem está escutando, existe uma janela temporal. A fonte chama isso de um espaço vital. Pode durar milissegundos, mas é o tempo suficiente para nossa capacidade de pensamento operar. Então é nesse milissegundo de espaço vital que aquele leme que a gente discutiu mais cedo precisa ser girado com mais força. Essa comparação do leme é ótima e cabe perfeitamente aqui. É exatamente nesse milissegundo que a gente comprova que a nossa mente não funciona como uma marionete. O autor faz questão de lembrar uma verdade que é bastante incômoda. Quando a conta dessas escolhas mal feitas chega, o amigo que incentivou o erro lá atrás raramente divide a fatura com você. Quase nunca divide, vamos ser sinceros, a pessoa some. Some. Quem arca com as consequências, sejam elas problemas acadêmicos, legais ou até um trauma emocional, é a pessoa que tomou a decisão final. Então, quem possui esses limites internos bem fortificados, consegue usar esse espaço vital para filtrar a pressão externa, garantindo que as atitudes permaneçam alinhadas com a própria essência, com os próprios valores. Essa é uma mecânica de defesa muito eficiente no mundo físico, no cara a cara. O problema monumental que a gente vive hoje e que me deixa muito pensativa é que todo esse conceito lindo de ter um espaço vital para pensar é totalmente pulverizado quando a gente entra no furacão digital. A internet muda as regras do jogo. Demais, a internet acelerou a comunicação de um jeito que a nossa reação acontece quase antes da reflexão. Você lê, fica com raiva e já digita. E a fonte faz um alerta gravíssimo sobre os limites nessa fronteira digital, começando por aquela falsa sensação de impunidade. Como não há contato visual, cria-se a ilusão de que o mundo online é um universo paralelo, onde não existem consequências reais. A tela do celular vira um escudo, né? Sim, mas a superexposição, esse ato de publicar qualquer pensamento por puro impulso, acaba destruindo reputações em questão de minutos. A internet não tem uma lixeira definitiva. Ela transforma deslizes, às vezes bobos, em memes negativos eternos. E a mecânica por trás dessa impulsividade online, dessa agressividade, está profundamente enraizada em como a tecnologia mascara o fato de que tem outro ser humano do outro lado. A ausência do corpo físico, do tom de voz, da expressão facial de quem está lendo, tudo isso desativa os gatilhos naturais de empatia do nosso cérebro. A gente perde a leitura corporal, que é tão importante. Exato. E é por isso que o texto conecta tão bem essa agressividade virtual com a deturpação da ideia de liberdade de expressão. As pessoas frequentemente confundem o direito legítimo de ter uma opinião divergente com um suposto direito de aniquilar quem pensa diferente. Gritar, humilhar, usar de sarcasmo pesado em caixas de comentários não tem relação nenhuma com liberdade. É só a manifestação mais crua de uma falta de empatia e de falta de limites internos. Mas então, o que tudo isso significa na prática? Porque para quem está escutando a gente e precisa navegar nesse mar de polarização todos os dias, o ambiente digital parece um campo minado constante. Como é que alguém consegue manter firmeza nas suas convicções, defender aquilo em que acredita em um ecossistema onde a ofensa e o deboche se tornaram a moeda de troca padrão,
sem acabar cruzando essa linha perigosa do desrespeito? A fonte nos entrega a resposta para isso ao desvincular, de forma muito inteligente, a firmeza da grosseria. É um sintoma muito triste da nossa época achar que a convicção de alguém se mede pela agressividade do ataque que ela faz. Quem grita mais alto parece que tem mais razão, né? Exatamente. Mas, psicologicamente falando, quem ataca a pessoa do outro lado, e não o argumento em si, geralmente está só compensando a fragilidade da própria ideia. O texto defende que usar as palavras com intencionalidade, com sabedoria, exige uma enorme maturidade intelectual. O limite saudável está na compreensão de que o seu direito de expressar uma opinião termina no exato milímetro em que ele invade a dignidade alheia. E o efeito prático, e isso é o mais legal, o efeito de manter essa postura equilibrada é que o respeito não precisa ser exigido aos gritos. Ele é construído organicamente. Isso é forte. A comunidade online, por mais ruidosa e caótica que seja, ela acaba silenciando para conseguir ouvir quem tem firmeza sem precisar de arrogância. Ou seja, a autoridade se constrói pela consistência da postura e não pelo volume da caixa alta no teclado, né? Exatamente. Mas vamos ser muito honestos aqui. Navegar e desviar de todas essas armadilhas, tipo as pressões da família, o rigor da escola, ou as cobranças do trabalho, as chantagens sociais dos grupos de amigos e, além de tudo, essa guerra constante no ambiente digital, isso tudo exige uma quantidade assustadora de energia psíquica, o que nos guia para a última grande fronteira que a fonte aborda e que, paradoxalmente, é a mais esquecida de todas, os limites biológicos e mentais. A sabedoria de conseguir reconhecer a exaustão. A pausa não como preguiça, mas como uma ferramenta de autocuidado estratégico. Perfeito. E a resistência cultural a essa ideia de pausa é imensa, né? O texto valida algo muito, mas muito importante. A necessidade vital de aceitar que existem dias de cansaço profundo, existem picos de ansiedade que simplesmente paralisam a gente e tristezas que não desaparecem com um post de pense positivo no Instagram. O ser humano não é uma máquina, né? Não, não é. O corpo humano não é um servidor rodando algoritmos de produtividade ininterruptos. A fonte usa uma analogia física excelente para explicar esse mecanismo mental, que é o ambiente de uma academia de ginástica. Quem entende de hipertrofia sabe muito bem que começar a treinar levantando as cargas mais pesadas todos os dias não gera crescimento rápido. Pelo contrário, gera rompimento de ligamento. O músculo não cresce durante o esforço ali puxando o ferro. O músculo cresce durante o descanso. É no momento da pausa que as fibras se regeneram e ficam mais fortes. Se a gente conectar isso com a visão geral do desenvolvimento do caráter e dos valores, que a gente está discutindo desde o início, a biomecânica do músculo explica perfeitamente o funcionamento da saúde mental. A psique humana opera em ciclos de tensão e recuperação. Sem a fase da recuperação, a estrutura interna entra em colapso, o que acaba gerando essas crises de esgotamento, de burnout que a gente vê de forma tão epidêmica hoje em dia. E o mais cruel é que o mecanismo de cobrança da nossa sociedade sabota essa recuperação constantemente. A lógica daquela produtividade tóxica convence a gente de que o descanso é sinônimo de desistência. A percepção geral é tipo, se não houver produção, postagem ou movimento constante de alguma forma, o mundo vai engolir quem ficou parado. O texto quebra essa engrenagem com uma clareza libertadora ao cravar que pausar não é fracassar. Pausar é preservar a própria máquina. É autocuidado puro e simples, sabe? O que, no fim das contas, revela no estágio mais elevado do amadurecimento humano. Entender e respeitar a sua própria biologia, ter a coragem de sinalizar para si mesmo e para os outros que o limite energético do seu dia foi atingido e que é hora de recuar. E isso, longe de ser um atestado de fraqueza, é o verdadeiro domínio sobre si mesmo. É ter maturidade, né? Total. É ter as mãos firmes naquele leme, sabendo que forçar a navegação no meio de um furacão sem ter estrutura física e mental para isso é quase um suicídio. A construção da resiliência, de fato, acontece justamente nesse equilíbrio muito fino entre saber a hora exata de avançar e ter a inteligência de saber quando evitar o ancorar no porto e simplesmente descansar. Nossa, juntando todas as peças dessa nossa análise de hoje, o quadro final que o texto do professor Maurício Apolinário entrega pra gente inverte muitas certezas absolutas.
A ideia de que princípios morais e limites comportamentais são obstáculos para a diversão ou inimigos do progresso, isso cai por terra totalmente. Na verdade, eles são os maiores facilitadores da evolução de uma pessoa. Sem um conjunto de valores internos e sem clareza das linhas que delimitam as nossas ações, a liberdade degenera em caos rapidinho. E qualquer tentativa de construir uma vida significativa desaba no primeiro tremor desse terreno instável em que a gente vive. Contudo, quando há clareza de princípios e limites bem traçados, aí sim a jornada ganha direção, segurança e muito, mas muito mais potência. E vale reforçar aqui que essas engrenagens todas não expiram quando a adolescência ou a juventude acabam. São mecanismos perpétuos de sobrevivência. Em um cenário contemporâneo que é praticamente projetado para roubar nossa atenção, saturar nossas mentes com escolhas irrelevantes e sugar nossa energia, manter essa bússola interna em pleno funcionamento é a única estratégia que é viável a longo prazo. É ela que blinda o indivíduo contra o esgotamento, permitindo que cada passo, cada sim e principalmente cada não seja dado com propósito e lucidez plena. Para a gente fechar as portas desse nosso mergulho profundo, tem uma reflexão que surgiu na minha cabeça enquanto a gente conectava a visão da fonte sobre essa rebeldia vazia com a pressão moderna do efeito camaleão. Se estabelecer limites pessoais firmes, saber a hora de recuar e escolher defender os próprios valores, principalmente quando isso custa a aprovação do grupo, demanda tanto esforço consciente, tanta energia. Será que a verdadeira obediência cega no mundo atual não é justamente o ato de seguir a multidão? Nossa, essa é uma desconstrução fortíssima do que a gente considera ser rebelde hoje em dia. Pois é, porque num cenário em que o modo automático das pessoas é não ligar para nada, onde a norma nas redes sociais é a ofensa inconsequente, e onde as pessoas mudam de personalidade a cada nova tendência só para evitar a rejeição, talvez carregar princípios inegociáveis, ter a coragem de dizer não e respeitar os próprios limites biológicos seja ironicamente a forma mais radical, subversiva e autêntica de rebeldia que alguém pode exercer hoje em dia. Deixa essa pulga atrás da orelha para quem acompanhou a gente até aqui. Continuem questionando. Até a próxima.